Gênesis capítulo 11, versículo 1, nos diz: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus a todos. Chamo sua atenção para a palavra de Deus e aqui eu quero falar de 2 capítulos em um só vídeo. O capítulo 10 e o capítulo 11 de Gênesis. Isso porque quando você lê esses 2 capítulos, a impressão que dá é que a continuidade da história do capítulo 9 está no 11 e não no 10. Isto é, o conteúdo, o argumento do capítulo 11 está no 10 e do capítulo 10 está no 11. E traz assim para os incrédulos, para os críticos da Bíblia, para eles há uma razão para descrer da Bíblia, para ter essa troca de argumento como uma contradição, sendo que a Bíblia é fiel, a palavra de Deus é fiel. E na Bíblia pode ter aparentes contradições e nunca contradições. Tá ok? Nós vamos explicar. Veja só. Lemos o versículo 1 do capítulo 11, né? Quero ler também aqui o versículo de número 6, diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para todos que eles intentarem fazer. Para tudo que eles intentarem fazer, perdão. Então, qual o objetivo de Deus, o propósito de Deus e qual o propósito deste povo aqui? Veja só, o propósito, a finalidade do povo aqui é desobedecer à ordem de Deus. Sabe, a ordem de Deus que está no capítulo 9 e versículo 1, que diz: multiplicai-vos e enchei a terra, era para se espalhar sobre a terra. Eles então estavam juntos, unidos, em uma só finalidade, de construir, vou colocar aqui, uma cidade totalmente na vertical, até que chegasse nos céus. É assim mesmo que o texto fala. Desfazendo assim, indo contra a ordem de Deus que era para se espalhar sobre a terra, povoar a terra. Então, Deus, ele faz com que a sua vontade prevaleça, para que este povo venham a se espalhar sobre a terra. Deus traz aqui o que conhecemos como a confusão das línguas, né? Deus confunde as línguas, conforme o contexto aqui. O versículo 7, 11, versículo 7 diz: Eia, é Deus falando, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Veja, os planos dos homens foram frustrados e o plano de Deus prevaleceu. Então, o que você entende quando Deus fala aqui no versículo 7 que Deus confundiu as línguas? Este confundiu as línguas está totalmente ligado ao contexto ali vivido por eles, ao contexto em que eles estavam vivendo. Porque
quando você lê a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, você sabe ali, você vê ali a palavra do Senhor falando que Deus não é Deus de confusão. Então, confundir a língua ali, Deus, eu entendo que Deus estava trazendo para aquele povo 3 idiomas, porque eram 3 povos. Eram os descendentes de Sem, os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé. É só você ver no capítulo de número 10, o versículo 5, o versículo 20 e o versículo de número 31, que Deus traz uma língua, um idioma para cada um destes povos. Veja isso. Capítulo 10, versículo de número 5, diz assim: Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Você está vendo? Uma língua para uma nação, para cada nação. Aqui está falando dos filhos de Jafé, os descendentes de Jafé. Agora, no versículo de número 20, diz assim: Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Agora veja o versículo de número 31. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Então veja isso. Por quê? Que muita gente não entende e pensa que está havendo aqui uma contradição. Mas não é contradição. O que acontece é que aqui fugiu da cronologia. Esses capítulos 10 e 11 não está pela ordem cronológica. Obviamente que o capítulo de número 11 foi escrito antes do capítulo de número 10. E por isso, os acontecimentos que era para estar no 10 está no 11. E assim também o do 11 está no 10. A sequência, a partir do 9, vai direto para o 11. Então, Deus tem os seus planos, sabe como trabalhar, sabe como fazer. E Deus, então, trouxe aqui esta maneira sábia de espalhar o povo por toda a terra. O capítulo 11 está falando aqui da rebelião, exatamente desta rebelião em que eles, em vez de se espalhar sobre a terra, se juntam em um só povo, sendo que eram 3, para fazerem a Torre de Babel, a Torre da Confusão. E então Deus faz com que a sua vontade prevaleça e a vontade do homem ímpio, revoltado contra a vontade de Deus, é frustrada.